This call is now being recorded. Gente, vamos lá. Hoje nossa reunião vai tratar do tema de prescrição. Vou aumentar o meu volume aqui. Isso aí. Eu separei alguns tópicos para a gente tratar referente à prescrição. Sei que a maioria dos colegas aí tem dificuldade para lidar com essa situação, com esse tema. Então, pontuei algumas coisas, a gente vai tratar de alguns temas mais teóricos, algumas coisas específicas da Fazenda Nacional, né, da PFN, e aí quero explicar algumas coisas sobre os registros no sistema. Eu mandei um linkzinho aqui, vou mandar de novo aí no chat, que é sobre o registro Vou dar meu telefone aqui, que é sobre o registro das prescrições em geral. No site, explicando alguns detalhes específicos, e eu vou usar ele como roteiro para a gente hoje, certo? Então, vamos lá. Vou mudar aqui de novo para vocês ficarem me vendo. Primeira coisa, e não está nem escrito no meu roteirinho aí, é a gente tratar do que é prescrição. Vou chamar a atenção para a gente tratar desse detalhezinho, que é a diferença da decadência, da prescrição e a diferença de ambas para o âmbito civil e para o âmbito tributário. Vamos lá. Em regra, qualquer livro que você for procurar de direito civil, direito processual civil, direito tributário, eles vão falar o seguinte, que decadência é a perda de um direito de ação, a perda de direito de fundo, enquanto a prescrição é a perda de direito de ação, certo? Isso aí é tranquilo. O que acontece? Em âmbito tributário, apesar de a gente adotar praticamente os mesmos conceitos, a prescrição em âmbito tributário também faz com que o direito seja extinto. Mas entendi. Qual que é a diferença disso na prática? Enquanto na prescrição civil existe a perda de uma ação, eventualmente, em uma repetição do indébito, você teria direito de ser restituído. Por outro lado, você não teria o direito de ser restituído, porque ele não extingue o fundo da ação. Tendo que todas as obrigações são formadas por dois elementos, né? Débito e responsabilidade. Isso vem do fundo da teoria de direito civil aí, né? Isso tem nomes em alemão, Schuld e Haftung. Enquanto Schuld é débito e Haftung é responsabilidade. Em âmbito civil, quando acontece a decadência, os dois morrem, tanto o Schuld quanto o Haftung. Por outro lado, em âmbito tributário, a prescrição, em âmbito civil ainda, ela mata o Haftung, a responsabilidade, mas ela não mata o Schuld. O débito continua existindo. Tá, beleza, mas o que isso vai repercutir na prática? Na prática, quando uma obrigação existe que ela tem débito, mas não tem responsabilidade, ela acontece o que a gente chama de obrigação natural. Que é uma dívida prescrita, uma obrigação de jogo, por exemplo, todas essas são obrigações em que existe o débito, mas não existe responsabilidade. Ou seja, ela não é exigível. Então, em direito civil, né, em obrigações comuns civis, se uma dívida prescrita é paga
pelo devedor, ele posteriormente não tem o direito de requerer a repetição do indébito. Por quê? Porque o débito existia, apesar de não ter responsabilidade. Então, se de livre espontânea vontade ele paga, depois ele não pode falar, olha, eu não te devi isso aí, eu quero meu dinheiro de volta. Ele não pode fazer isso. A dívida está extinta por pagamento e pronto, é uma obrigação natural. A decadência, por outro lado, em âmbito tributário, por outro lado, a prescrição e a decadência extinguem o direito como um todo. E a consequência prática é a mesma que eu estava falando antes. Caso exista um pagamento, ele deve ser restituído ao devedor. Vocês já devem ter visto alguma repetição de indébito, alguma coisa assim nesse sentido. Pois bem, aí, já entrando, aprofundando um pouquinho na análise da prescrição, eu separei aqui no meu roteirinho uma forma simples de eu tentar explicar a prescrição para vocês entenderem aí o que é a prescrição, não como uma decoreba. Prescrição é a perda do direito de ação. Tá, né? Beleza, mas e na prática? O que isso repercute? Qual é a consequência disso aí? Eu vou exibir aqui o meu roteiro, que aí vocês vão acompanhando comigo aqui. Certo? Vou colocar aqui, vou jogar para cá, para vocês poderem me acompanhando. Quem tiver no celular não vai conseguir ver, mas depois, hoje eu estou conseguindo gravar belezinha, vou botar no YouTube depois para assistir no computador. A pressão, ela é um fenômeno diretamente relacionado à inércia do credor, à ausência de exercício de um direito voluntária por parte do titular dele. Na execução fiscal, no nosso caso aqui, na execução fiscal federal, é a ausência do exercício de direito de cobrar por parte da Fazenda Nacional. E isso pode ser materializado em muitas situações. Por exemplo, quando a gente vai ver mais para frente isso de uma forma mais específica, mas, por exemplo, quando a gente deixa de penhorar um bem ou quando a gente não encontra bens para serem penhorados, sim, por mais que não é voluntária essa ausência de atuação, sim, a gente não deixa deliberadamente de procurar bens, mas não tem o que fazer, a gente não tem como mexer mais no processo. O processo vai ficar parado por ausência de atuação nossa, certo? Isso dá origem ao fluxo da prescrição intercorrente. Mas beleza, então, agora você está falando de prescrição, agora você está falando de pressão intercorrente. O que é isso, pressão intercorrente? A pressão, via de regra, ela é um fenômeno que existe antes do exercício de ação, do direito de ação. Ou seja, em âmbito tributário, para a gente ficar mais claro, do fato gerador, que é a prática de um ato que se amolda à hipótese de incidência e dá origem à obrigação tributária principal, do fato gerador até o lançamento tributário, corre o prazo de decadência. Do lançamento definitivo da obrigação tributária até o ajustamento da execução fiscal, corre prescrição ordinária. A gente chama de prescrição ordinária. Depois de ser ajuizado de execução fiscal, e dali para frente, corre o que a gente chama de pressão intercorrente. Intercorrente porque vem de intercorrente do processo, né? No intercurso do processo. Enquanto o processo está tramitando, corre esse prazo prescricional. Beleza? Na janelinha aí de nosso roteiro, eu separei alguns prints de tela para explicar para vocês e até vou chamar a atenção do caso aqui para explicar essa situação. A prescrição tem diferentes prazos
mesmo para gente que está fazendo nacional. Conforme a natureza do crédito, esses prazos se alteram, certo? Eu fiz um negócio meio corrido hoje aqui, mas vamos lá. Ó, os créditos podem ter natureza tributária ou não tributária. E dentro dos não tributários, multa trabalhista, FGTS, dentre diversos outros tipos de crédito. O próprio SIDA, ele mostra quando o crédito tem natureza tributária ou não tributária. Repara bem, dívida ativa de imposto de renda, está aqui, ó, natureza da dívida tributária, certo? Então, aqui já fica bem clara a natureza do crédito. Destaquei aqui no SIDA que há essa multiplicidade de diferenças de crédito. O FGTS tem portal próprio e no Plenos a maioria, assim, 99,9% dos créditos são tributários, são créditos de contribuições sociais. Aqui. A gente está explicando isso mais para frente aqui, ó, receita de contribuições sociais. Às vezes vem aqui escrito simples. E o simples também é uma forma de arrecadação de diversos tributos em um aglomerado para facilitar a escrituração contábil do contribuinte, o recolhimento, até por isso que ele é destinado a pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, e tem natureza tributária também, certo? Mais para baixo aqui, coloquei um exemplo de dívida não tributária. Olha, crédito rural, natureza da dívida, não tributária. Mais para frente a gente vai falar melhor sobre esse tipo de dívida aqui, porque ela possui muitas especificidades. No site, no SIDA, vou corrigindo aqui nosso texto. No SIDA também existem as dívidas trabalhistas, ela aparece como dívida ativa CLT e tem natureza não tributária também. Mas o que é essa diferença tributária e não tributária? É porque a União, a Fazenda Nacional e todos os outros entes públicos, eles podem inscrever em dívida ativa dívidas oriundas de imposto, contribuição social, de qualquer um dos tributos lá previsto na Constituição e no Código Tributário Nacional. Mas também podem inscrever as outras dívidas das quais eles são credores, até para efeitos de inclusão no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, de diversas outras situações. Então, a União escreve não só as dívidas tributárias. Uma multa trabalhista, por exemplo, é uma dívida não tributária. A multa não é um tributo. Para quem já viu tributário aí, sabe disso. A multa ela é uma obrigação para com o ente público, mas que não tem natureza tributária, certo? Falei aqui. Eu vou mostrar para vocês depois. Vou tentar mostrar aqui, né? Se não perder muito tempo. Esses dias eu andei fuçando nos sistemas aqui e aprendi a mexer no novo SIDA. E nele dá para consultar dívidas do Plenos, as dívidas previdenciárias e as dívidas do SIDA comum. Eu gostei, achei bem tranquilinho. Enfim, a gente ainda tem as dívidas do FGTS, que englobam dívidas de natureza não tributária, que é a do FGTS mesmo, e dívidas de contribuições sociais para o FGTS, que tem natureza tributária. Olha, nesse modelinho que eu coloquei, do lado esquerdo a gente tem lá R$ 36.100,24 de dívida não tributária e zero de dívida tributária. E, de regra, a gente analisa tudo junto na execução. A gente não fica perdendo tempo olhando um por um, analisando prescrição individual, tem diferença, mas a gente não faz isso não. A gente analisa tudo junto e toca o barco para render, né? O volume de processo não permite essa análise muito acurada. Aqui está explicadinho, ó, o que um se refere, o que o outro se refere. Causas interruptivas, início do prazo prescricional. Aqui começa os bichos de sete cabeças, que todo mundo tem tanto problema com prescrição. Vamos lá. Ó, como eu já expliquei lá em cima, o conceito de prescrição é a perda do direito de ação em razão da inércia voluntária do seu titular.
Isso significa que o prazo prescricional só flui quando o titular do direito não exercer ele, desde que não esteja impossibilitado. Então, partam desse raciocínio amplo. Se eu não exercer o direito e eu não estiver impossibilitado por disposições legais de o exercer, a prescrição vai correr. Entendeu? Ou então ela não vai correr quando tiver escrito lá na lei, ó, a prescrição não corre nesse caso. Mas tenho isso como uma regra geral. Prescrição só corre quando eu estou possibilitado de atuar e não atuo. Certo? Ó. E aí, a gente vai começar a entrar numa análise mais aprofundada do tema. Em 2018, o STJ analisou um recurso especial, repetitivo, que versava sobre essa discussão dos marcos iniciais da pressão intercorrente. Eu vou abrir aqui uma nova janela do navegador, porque eu quero mostrar um dispositivo legal para vocês. Vamos lá. Ó, olha o que fala o artigo 40 da LEF. O juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados os bens sobre os quais possa recair a penhora, que nesse caso não correrá o prazo de prescrição. Decorrido prazo mais de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Certo? E aí, a gente entrava numa discussão infernal, que era, por conta desse termo aqui, o juiz suspenderá o curso de execução. E aí, os contribuintes alegavam que eles não deveriam ficar sujeitos à arbitrariedade do juiz, porque, por exemplo, às vezes o juiz não suspendia a execução. A gente fazia uma manifestação, o juiz intimava a gente estava assim, não falava nada, ele não suspendia também, a execução ia para o arquivo, ninguém falava nada de suspensão, e o processo ficava lá, 1, 2, 10, 20, 30 anos. E aí a Fazenda Nacional falava depois, peraí, lá fala que o juiz suspende a execução, então, como o juiz não suspendeu, a gente não foi intimado, aqui ainda tem uma outra regra, suspenso curso de execução será aberta à vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. A gente não era intimado, a gente vinha, alegava, falava, olha, amigão, a gente não quer continuar cobrando, porque você não suspendeu. E aí o STJ, analisando essas discussões todas, criou algumas regras para análise da pressão intercorrente nas execuções fiscais. Aqui no nosso resuminho está falando, via de regra, ele inicia-se da data em que a Fazenda Nacional, ou qualquer fazenda pública, foi intimada acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. O que é isso, cara? Já viram aquela intimação que vem, falando assim, que não conseguiu citar, por exemplo? E aí, a gente pede, fala, olha, cita por edital, cita por oficial de justiça e tal. Beleza. Quando a gente é intimado disso aí, a prescrição intercorrente começa a correr e ela vai correr até que a gente pratique uma nova providência frutífera. Como assim? A partir do momento que a gente peça a citação dele, e mais para frente a gente fala disso de novo, a partir do momento que a gente pede a citação dele e que o oficial de justiça vai lá e cita e dá certo, interrompeu de novo a prescrição intercorrente. O oficial de justiça foi lá citar e não deu certo, a pressão está correndo lá da data que a gente foi intimado da primeira não localização. Entendeu? E se, em outro caso, chegou para a gente para intimar que o veículo encontrado... Aliás, uma penhora lá de um carro. Aí o dono não foi encontrado. Tem 2 executados, o dono não foi encontrado. A gente pediu para intimar ele num lugar. Aí ele muda de endereço. Volta falando que ele mudou, que tem que intimar em outro lugar. A gente manda para outro. Enquanto isso, o prazo prescricional
tá correndo aqui da penhora, porque foi a última interrupção. Depois o negócio vai embora. Se nessas tentativas de intimação passa o prazo prescricional de 5 mais 1 anos, né? 5 anos de prescrição nos créditos tributários e mais 1 ano de suspensão do artigo 40 da LEF, está prescrito. Não importa se tem penhora lá e nem nada, certo? E é muito importante raciocinar isso, porque às vezes a inscrição foi parcelada depois de prescrita. E aí, o que a gente faz? Aí a gente tem que reconhecer a prescrição dela parcelada. Por incrível que pareça. Está parcelado, o cara está pagando, você vai lá, reconhece a prescrição e manda extinguir. Isso é um pouco complicado, né? Eu vou falar isso mais para frente, mas para os estagiários, quando vocês verem essa situação, que passou esse prazo entre dentro do processo sem acontecer nada e que não tem nenhuma ocorrência lá no histórico, é muito importante vocês mostrem para o procurador e falar, doutor, acho que isso aqui está prescrito, porque a chance de prescrição é muito grande. É muito provável que o negócio esteja prescrito, certo? Aqui está falando sobre o que a gente já falou. A data o marco de interrupção da providência frutífera, seja ela citação, penhora, intimação, é a data de protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Por exemplo, eu pedi a penhora de um imóvel. Aí, precatória vai e rola, a precatória chega lá no lugar, só daqui 10 meses é que volta a precatória cumprida com a penhora do imóvel. Qual que é o marco inicial da prescrição intercorrente? A data da petição. Entendeu? Ela retroage a data da petição. Fala, Guilherme. Pô, peraí, cara. Ah, tá aqui mesmo. É que não tinha tocado o recadinho aqui para mim. Vamos continuar aí. Então, tocando a conversa aqui, outras causas também interrompem o prazo prescricional. Por exemplo, pedido de parcelamento, pedido de moratória, e sempre vai estar lá no histórico da dívida, seja ela SIDA, seja ela plenos, né? Vocês vão conseguir ver isso lá. Eu vou mostrar aqui, eu separei umas inscrições, estou com alguns processos, então não consegui tirar muitas inscrições para a gente olhar um exemplo aqui. Claro, deixa eu ver se nas que eu tirei tem ocorrências para a gente olhar. Pronto, tem. Ó, essa inscrição aqui, uma inscrição tributária, né? Aquela mesmo do print screen lá do começo. Vamos reparar aqui. O parcelamento, ele sempre vai aparecer aqui no meio da inscrição. Então, ó, ela foi ajuizada em 2013. Aqui ela teve um bloqueio para negociação da inscrição com base no parcelamento da Lei 12.996. Significa que ela foi parcelada? Como é que eu vou saber isso? A gente olha aqui, ó. Quantidade de parcelamentos, 0. Então, foi um bloqueio que o sistema fez na inscrição, mas não foi pedido do contribuinte. Então, isso aqui não vai interromper o prazo prescricional, certo? Prosseguimos. Deixa eu ver se tem parcelamento aqui. Nessa não tem. Foi bom para a gente ver que quando não tem bloqueio, quando é só bloqueio, ele não interrompe a prescrição. Mas eu acho que eu tenho outro aqui. Acho que nesse vai ter parcelamento. Deixa eu ver. Não tem também.
Gente, vocês estão... Tá danado, hein? Bom, não tem nenhum aqui que tem parcelamento. Vou mostrar outro aqui que está com o mesmo problema. Ó, esse é outro exemplo. Vamos lá em cima. Isso aqui é o relatório completo do CIDA lá, que todo mundo consegue tirar. Ó, quantidade de parcelamentos, 0, 0. Que significa o quê? Significa que a União fez uma proposta de parcelamento à contribuinte, né? E ela não aceitou. Isso aqui também não interrompe o prazo prescricional, certo? Não, não aconteceu nada aqui. O prazo prescricional está correndo normalmente. Beleza? Vamos lá para continuar a nossa análise. O que acontece? Eu quero explicar uma coisa teórica agora. O que que interrompe a prescrição não é o parcelamento em si, é o pedido de parcelamento. Porque se você olhar lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vou abrir ele aqui rapidinho. Ó. O parcelamento interrompe a prescrição, tá vendo? Ó, dentre as causas aqui não tem parcelamento. Mas o pedido de parcelamento ou moratória interrompe com base nesse inciso aqui, ó, que é um ato inequívoco, extrajudicial, que o devedor reconhece o débito. Por quê? Porque se você está pedindo parcelamento do trem, é porque você reconhece que o débito existe, né? Você não parcela uma dívida que você acha que não é sua. Entendeu? A partir do momento que ele parcela, interrompe a prescrição com base nisso aqui. E aí, enquanto perdura o parcelamento, ele suspende a prescrição, com base naquela lógica que a gente falou. Se a dívida está inexigível, a exigibilidade está suspensa em razão do parcelamento, por óbvio que a prescrição também está suspensa, né? E aí, até fiz uma observação em relação a isso aí no resuminho. Ela permanece suspensa até a rescisão formal do parcelamento. A gente adota isso para ficar mais fácil a análise, certo? Mas existe uma divergência que o que seria o marco final da suspensão do parcelamento seria o inadimplemento do parcelamento do dinheiro mesmo, sabe? E aí vocês teriam que analisar o extrato do parcelamento para ver a última parcela que tinha sido paga. Mas, assim, vamos adotar para nós aqui, estagiários e etc., que a data final é realmente a rescisão formal. Quando aparecer lá no extrato do SIDA, parcelamento rescindido, certo? Ah, outra coisa que a gente tem que falar muito, muito, muito importante sobre falências e recuperações judiciais. Olha, a lei de falência e recuperação judicial, a lei 11.101 de 2005, no seu artigo 6º, fala que a decretação da falência e o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição, ações e execuções em face do devedor. No mesmo artigo, parágrafo 7º, fala que as execuções fiscais não estarão suspensas, mas hoje a jurisprudência do STJ e etc. fala que nós não podemos praticar atos constritivos contra o devedor. Então, se tem uma penhora pendente, você pode intimar ele, mas você não pode fazer mais nada. Você não pode penhorar um bem da empresa que está falida ou em recuperação judicial. Então, a gente praticamente está impossibilitado de fazer qualquer coisa. Fala aí, Flávio, pode fazer. Vamos lá.
Enquanto você pergunta aí, Flávio, eu vou... Isso. Então, os sistemas, nem todos os parcelamentos são assim, né? Porque aqueles parcelamentos, por exemplo, que dependiam de consolidação, muita gente parou de pagar eles lá em 2015 e só foi rescindir o parcelamento em 2017, certo? A jurisprudência entende de forma divergente que o prazo final para contagem da prescrição seria ou a rescisão formal do parcelamento, né, que no exemplo que você deu seria no final das 3 parcelas, ou seria no ato do primeiro inadimplemento, né? Então, assim, são teses divergentes. O que a gente adota aqui na PFN como administrativamente, de forma administrativa? A gente sempre leva em conta a rescisão formal, que seria depois do sistema excluir o devedor de parcelamento, entendeu? Sem olhar a data do inadimplemento, porque isso é uma tese pró-contribuinte, né? Então, eles que aleguem. A gente estaria advogando para eles se a gente adotasse na teoria divergente, na teoria aí de contraposta, se nós adotássemos a tese deles. Então, a gente adota a tese da rescisão formal. A data que aparece lá no sistema, SIDA, plenos, como exclusão do parcelamento, a gente adota aquela. Certo? Beleza. Vamos continuar aqui. Quanto, ainda voltando nas falências. A jurisprudência hoje diz que a gente não pode praticar nenhum ato contra empresa falida, nenhum ato de concessão contra empresa falida ou em recuperação judicial. O que volta lá naquela lógica da prescrição que eu falei no começo, né? A gente não pode praticar nenhum ato, não tem lógica a prescrição correr contra a gente. Via de regra, por praxe, a gente sempre pede, principalmente nas falências, uma penhora no rosto dos autos da falência. Para falar que a pressão está suspensa porque está esperando resolver os bens lá, né? Mas, assim, é um ato meramente formal. Isso, na minha visão, não vai influir no curso da prescrição. Porém, consultem o seu respectivo orientador sobre essa postura divergente, porque vai que ele entende que tem que fazer penhora nos rostos altos obrigatoriamente. Eu, inclusive, peço penhora no rosto dos autos sempre. Para constar lá na falência, até na hora, porque como é que é uma falência, né? Chega uma fase da falência que o dinheiro está lá, o patrimônio já foi leiloado, tem lá aquele bolo de dinheiro, e aí vai distribuir. Quando você tem uma penhora no rosto dos autos lá, o juiz da falência está sabendo, fala, olha, tem aqui uma penhora no rosto dos autos da Fazenda Nacional, um crédito tributário, então tem que entregar tanto de dinheiro para eles, entendeu? Então, por isso que a gente pede penhora no rosto dos autos. Mas isso não teria assim, uma influência direta no prazo prescricional, não. Eu fiz uma outra observação aqui, que o prazo inicial da interrupção da prescrição, da suspensão da prescrição pela falência ou pela recuperação judicial seria a decretação, porque isso importa, né? Volta lá naquele exemplo que eu dei. A execução está correndo desde 2010 sem nada, não tá parada lá. Não achou bens e aí tá parado. Aí o processo rodou. Em 2017 o juiz decretou a falência. Está suspensa a inscrição? Não, está prescrita. Por quê? Entre o prazo da última providência frutífera, da intimação da última providência frutífera e a decretação da falência, transcorreu mais do que 6 anos, que seria o período 5 mais 1, né? Então, já estaria prescrito. A prescrição, a suspensão da prescrição pela falência, ela não vai atingir o que já está morto, né? Vocês imaginem que a inscrição é uma pessoa. Uma vez que ela está prescrita, acabou, você não revive morto, não. Então, se ela tiver prescrita e a pessoa parcelar, ela vai continuar prescrita. A pessoa está pagando uma dívida prescrita. E depois que reconhecer a prescrição, a pessoa tem direito de repetir o indébito. Certo? Levem essa metáfora legal aí para a vida de vocês, né? Vamos seguir mais. Na falência, o juiz normalmente fixa um termo na decretação da falência, que a gente chama termo da falência, para
quando que os efeitos da falência vai retroagir. E se eu não estiver enganado, é até 4 meses, mas consultem, porque eu não sou especialista em direito empresarial. Tem lá na lei de falência. Quando ele fixa termo, que ele retroage os efeitos da falência, aí sim a gente vai observar o termo da falência, né? E não a data da decisão que decreta ela, certo? Lá na decisão que vai decretar sempre tem escrito o termo, se não tiver a data da decisão mesmo. E essa suspensão dura até o encerramento da falência ou da recuperação judicial. Como assim? Muitas vezes a falência termina não porque leiloou todos os bens, pagou os credores, etc. Às vezes é uma falência frustrada. Alguém pede, começa, vê que não vai virar nada, larga o processo lá e abandona, ninguém toca, o processo é extinto sem resolução de mérito. A partir do momento que transita em julgado sem resolução de mérito, a sentença da falência, extinguindo a falência, o prazo prescricional volta a correr. E aí, vou lembrar para vocês que é uma suspensão. E a diferença entre interrupção e suspensão, espero que todos saibam, mas na interrupção o prazo zera e começa dali. E na suspensão, o prazo está correndo, ele para e depois continua de onde parou, certo? Então, se já tinha 3 anos passados, decretou falência, para. Acabou a falência, mais 2 anos acabou, prescreveu, certo? Agora, vamos entrar em mais um tema sobre a prescrição. Alguns detalhes importantes que eu anotei aqui, que vai assustar vocês em um tópico, eu tenho certeza. O prazo de prescrição intercorrente, como eu já falei, é de 5 anos, artigo 174 do Código Tributário Nacional, mais 1 ano de suspensão, que é o previsto no artigo 40 da LEF. Pode perguntar aí, Natan. A hora que você terminar, A recuperação não tem falência extrajudicial, né? Só se eu tiver doido. Não é possível que eu estou enferrujado desse jeito. Mas a recuperação pode ser extrajudicial. Nesses casos, ela não produz efeito sobre os créditos, não. Falência extrajudicial. Ou, assim, em síntese, as extrajudiciais não produzem efeito sobre a prescrição. Certo? Vamos. Porque o artigo lá da lei de falências fala, olha, aqui vou abrir nele aqui para a gente olhar, ó, a decretação da falência, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as execuções, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Então, quando é extrajudicial, isso não vai acontecer. Vou te chamar a atenção, eu não sei se esse é o caso aí, né, que a gente está falando. As instituições financeiras, elas têm um processo de falência, a gente fala falência assim, regra geral, né? Ela tem um processo de liquidação final diferente, que é uma liquidação extrajudicial feita pelo Banco Central. Então, é diferente o jeito de acabar. E as associações também, elas terminam por um processo de liquidação, ela não falha. A falência, a recuperação judicial são institutos próprios das sociedades empresárias, certo? Então, assim, conforme o caso específico, tem que se analisar a natureza jurídica da pessoa devedora, certo? Para ver se vai se aplicar essa regra ou não. Mas, via de regra, limitada e tudo, aplica isso aí. Que cooperativa é um caso realmente específico, tem que analisar o que é o caso lá, qual tipo de pessoa jurídica que ela foi constituída. Inclusive, na prática, vocês vão ver isso muito ainda, o povo não tem noção do que faz, então às vezes tem cooperativa dos estagiários da PFN de Uberaba limitada. Então, ela é uma cooperativa, se ela é uma cooperativa, ela não é limitada, entendeu? Mas o povo faz essas cagadas na prática, certo? Então, assim, reflitam que
conforme a natureza jurídica é diferente. Eu não sei mesmo, Natan, que como é cooperativa, como que é a regência do processo de liquidação dela. Tem que analisar no caso específico, certo? Essa aí é uma peculiaridade muito pequena em relação ao contexto, né? Depois, até se você quiser vir aqui para a gente trocar uma ideia, a gente dá uma pesquisada mais profunda sobre o tema. Beleza? Vamos voltar aqui. Eu quero chamar uma atenção para outro tema. O protesto extrajudicial não interrompe o prazo prescricional das dívidas de natureza tributária. Porque o Código Tributário, lá onde a gente olhou, deixa eu vou abrir ele de novo para mostrar, ó. Aqui, ó. CTN. Olha. O que interrompe a prescrição é o protesto judicial. O extrajudicial não interrompe. Nessa perspectiva, a jurisprudência entende que o protesto não é causa. O protesto extrajudicial, que a PFN faz, vocês vão ver ocorrências de CDA protestada no SIDA, não tem influência nenhuma sobre o prazo prescricional, certo? O crédito não tributário de multa trabalhista também prescreve em 5 anos, com base no artigo 1º do decreto 20.910 de 1932, muito novinho, né? E aí, como ela é não tributária, o protesto extrajudicial interrompe o prazo prescricional, certo? Aqui ele já produz efeitos e interrompe o prazo prescricional. Beleza? Então, quando for uma dívida não tributária de multa trabalhista, leve em conta que o protesto extrajudicial interrompeu a prescrição. Agora, vamos entrar no vespeiro. E assim, vou tentar explicar isso para vocês de uma forma mais simples, para vocês entenderem o que der para entender, mas realmente é muito complexo. Assim, tem muita conta para fazer. Então, a gente vai tentar dar uma abordada por alto aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Crédito não tributário rural, certo? Aqui eu mostrei lá em cima, né? Tem um exemplo de CDA rural. A jurisprudência entendeu que esse tipo de crédito tributário, por ser um crédito transferido dos bancos para a União, ele é... Eu expliquei isso mais para frente, mas vamos explicar o que é crédito rural. Lá nos idos de 2002, 98, 2000, etc., a União comprou créditos de dívidas rurais de pessoas, cédulas de penhor, cédulas pignoratícias de lavoura, de fazenda e tal, para fomentar a agricultura e fomentar o sistema bancário. Comprou, aumentou o prazo para o pessoal pagar, falou, olha, banco, você esquece isso aí, eu vou assumir essa dívida e vou tocar. E inscreveu. São as dívidas que a gente chama de crédito rural. Beleza? Essas dívidas, a jurisprudência entendeu que elas seguem a regra de prescrição geral do Código Civil. Então, assim, como elas seguem o Código Civil, e que são dívidas antigas, via de regra, se os contratos foram celebrados antes da vigência do Código Civil de 2002, elas vão seguir a regra do prazo prescricional do Código Civil de 1916, ou seja, 20 anos. Observada a regra de transição, ou seja, se a metade do prazo prescricional já tivesse transcorrido, vai seguir 20 anos. Se ele não tinha corrido a metade do prazo prescricional, vai seguir 10 anos. É meio complicadinho essas regras de transição, mas é isso aí. Provavelmente vai ser difícil vocês verem isso aqui. Nos contratos posteriores, consolidou-se que o prazo prescricional será de 10 anos, com base no artigo 205 do Código Civil de 2002. Aí, eu já falei, né, as dívidas são oriundas de operações financeiras da União com os bancos para fomentar a agricultura. E aí, partindo dessa ideia de fomento, a agricultura é uma atividade do Brasil central, né, assim, ela movimenta o país, então o governo sempre está botando um dedinho ali para influenciar. E aí o que aconteceu? Depois que eles fizeram essas compras, começaram a tentar
fomentar a agricultura de outro jeito, prorrogando, abrindo parcelamento, prorrogando, suspendendo a exigibilidade desses créditos, suspendendo a cobrança, etc. E aí tem um monte de marco de interrupção, de suspensão da prescrição, que eu anotei aqui no nosso resuminho. Um monte de lei, um monte de suspensão. Então, nesses períodos que eu anotei aqui, por exemplo, a Lei 11.775 de 2008 suspendeu o prazo prescricional de 17 de nove de 2008 até 30 de 6 de 2009. Então, esse período você não vai incluir na conta do prazo prescricional. Você vai somando os intervalos desses períodos aqui para achar se já transcorreu o prazo prescricional de 10 anos do crédito rural. Beleza? Assim, justamente, os períodos foram destacados. Outra coisa é o FGTS, que também tem uma peculiaridade jurisprudencial no caso. O prazo prescricional do FGTS, previsto na lei, era de 30 anos. E esse prazo ele está na prescrição ordinária e está na prescrição intercorrente também. Por isso, vocês veem de vez em quando esses dinossauros tramitando aqui, processo de 1981, 1985, os FGTS da vida, certo? E aí, eu já falei aqui que a gente normalmente calcula junto. Em 2014, o STF julgou um recurso extraordinário sobre a sistemática da repercussão geral, definindo que o novo prazo prescricional do FGTS seria de 5 anos. Porque, segundo a celeridade processual, os princípios constitucionais, a regra deveria ser interpretada novamente e tal. E fizeram uma ginástica lá e fixaram que o prazo seria 5 anos, a partir do julgamento da decisão, que se deu em 13 de novembro de 2014. Com esse entendimento, essa modulação, o prazo prescricional, ele partiu da seguinte tese: se o prazo já estivesse correndo e fosse terminar antes dos 5 anos posteriores ao julgado, ele seguiria o prazo comum, o prazo de 30 anos. Se ele fosse terminar depois de 5 anos do julgado, ele seguiria os 5 anos. Eu escrevi uns exemplos aqui, porque eu sei que é meio complexo para entender, mas vamos lá. Ó. No exemplo 1, um processo de execução fiscal, a última providência frutífera aconteceu em 1 de 2 de 2012, ou seja, o marco inicial da prescrição é a decisão do STF, porque se você fosse considerar que transcorreria os 5 anos, ele terminaria em 1 de 2 de 2042, ou seja, de forma posterior ao marco de prescrição jurisprudencial para os processos que estavam correndo, que seria 13 de 1 de 2014, que somados aos 5 anos, daria 13 de 11 de 2019. Beleza? No meu outro exemplo, para vocês entenderem. Um processo de execução fiscal de FGTS, última providência frutífera em 1 de 2 de 1987. Nesse caso, o marco inicial da prescrição vai ser 1987 mesmo, porque quando você contar 30 anos dele, mais um de suspensão do artigo 40 da LEF, ele vai terminar em 1 de 2 de 2018. Ou seja, se você fosse contar os 5 anos posteriores à decisão, que foi em 13 de 11 de 2014, ele ia jogar para 13 de 11 de 19, né? E contando os 30 anos, como ele prescreveria em 1 de 2 de 2018, ele vai prescrever com base nos 30 anos. Entendeu? Fiz uma última ressalva, que o prazo de suspensão de 1 ano do artigo 40 da LEF foi excluído do cálculo estabelecido pela STF, ou seja, ele é contado dentro do prazo de suspensão anterior, gerando uma nova situação hipotética. Como eu já falei, né, a gente vai contar de 13 de 11 de 2019 até 13 de 11 de 2014 até 13 de 11 de 2019 e vai dar os 5 anos e vai prescrever. Mas e aquele 1 ano de suspensão que o processo tem que ficar suspenso, que é aplicável 100% à execução fiscal do FGTS? Se ele não tiver transcorrido, ele precisa ser contado. Olha o exemplo. Um processo de execução fiscal de FGTS. A última providência frutífera em 1 de 5 de 2014. Nesse caso, o marco inicial da prescrição será 1 de 5 de 2015. Por quê? 1 de 5 de 2014, mais 1 ano de suspensão, artigo 40 da LEF, 1 de 5 de 2015, mais os 5 anos que o STF fixou, que vai jogar para 1 de 5 de 2020.
Entenderam? É isso aí. Os demais cálculos vão ter por base o cálculo comum, né? 1 mais 5 com base na última providência, na intimação da última providência infrutífera. Eu coloquei aqui, tá errado. É a intimação da última providência infrutífera. Seja intimação, citação, penhora, o que for. Uma última situação, que são as suspensões com base no baixo valor. Portaria MF número 75 de 2012 e o artigo 48 da Lei 13.043, que é o FGTS. Beleza? Em linhas simples, a análise desse caso precisa de buscar o conceito de prescrição de novo. O artigo 40 fala que ela só não vai correr quando não for localizado o devedor ou bens penhoráveis. Nesse caso aqui, que vocês devem lembrar, quando a gente pede suspensão por baixo valor, não importa se achou o devedor, se não achou, se tem dinheiro, se não tem, se... Só quando tem bem penhorado que a gente não pede suspensão, mas a gente não é por conta das situações do artigo 40 que a gente pede o arquivamento, mas é por conta do baixo valor. Nesse caso, a gente não vai contar um ano de suspensão do artigo 40, porque está fora dessas hipóteses aqui. Então, a petição da PFN, a data do protocolo da petição da PFN, que pediu o arquivamento com base no baixo valor, é o marco inicial para contar do prazo prescricional de 5 anos. Esquece esse um ano aí do artigo 40. Ah, mas e se o valor passou dos 20 mil no meio desse prazo? Aí você aumenta um ano, certo? Se ele deu 20 mil antes de transcorrer os 5 anos da prescrição inicial, aí você coloca mais um ano do artigo 40, com um ano automático ele vem sozinho. Certo? É isso aí, basicamente. Vou fazer uma ressalva aqui, para a gente mostrar rapidinho. Sei que o tempo está vencido já para a gente. Está vencendo, né, na verdade. Que é para mostrar o que é necessário para constar para reconhecer prescrição, né? Ó, gente, via de regra, eu só consulto o CID. Eu vou aqui, o CID, beleza? Abrir aqui, consulta, inscrição. Tenho certeza que todo mundo já fez isso, né? Aí, tiro aqui, digito o número da inscrição aqui. Eu não vou digitar porque eu não lembro de cabeça, eu já tenho uma salva aqui que eu separei. E aí, vou abrir a minha inscrição. Vocês vão digitar aqui, tananã, imprimir a inscrição localizada, marcar lá todas as ocorrências e aí vão vir para essa telinha aqui. Né? Aqui nessa telinha, o que a gente vai precisar olhar? Peraí, eu vou abrir o troço errado aqui, gente. Aqui, maior. O que a gente vai olhar nessa telinha aqui? Olha. Inscrição ativa a ser cobrada, Uberaba, anterior Tocantins, mudança de endereço, blá, blá, blá. Olha, se a gente fosse analisar aqui, essa é uma inscrição de crédito rural, né? Ó, foi inscrito em 2006, ajuizamento em 2007, certo? E aí parece que não aconteceu nada aqui desde 2008, certo? Tem que analisar lá aquelas suspensões de coisa, analisar o processo, se não teve nenhuma penhora, nenhuma providência efetiva lá. E aí, se não teve, a gente vai reconhecer que está prescrito. Ah, cautela recomenda que a gente faça outras consultas. Já vou mostrar. Vamos olhar no Plenos primeiro. No Plenos, a gente vai por aqui também, ó, Plenos. Vou acessar aqui. Procuradoria, né? Dívida, tenho certeza que todo mundo já fez isso também. Um. Eu até tinha tirado uma inscrição de plenos aqui, eu acho. Ó, não tirei.
Deixa eu ver se tem uma aqui. Aguenta aí, então os processos aqui. Tem uma aqui. Só para eu pegar o número aqui. Olhou aqui. Né? A gente, lógico, você vai salvar a telinha da dívida, né? Aqui você vai botar H. Não deixa ele vir aqui para o Kismet e dá Enter. Apareceu as ocorrências. Ó. Indicado para inclusão em parcelamento, não incluído em parcelamento. Essas fases aqui, muitas vezes, ela não tem nome, tá vendo? A 535 por padrão é do juizamento. Mas tem uma legendinha com todas essas fases que sim, qual que é a referência de todo número. Se vocês quiserem, na minha sala aqui tem uma, é só você vir aqui e tirar xerox. Mas tem, aqui você consegue ver, ó, aqui é a data da fase real, ó, não foi incluído em parcelamento em 20 de 5 de 2014. Só foi registrada essa informação em 7 de 9 de 16. Então, essa data aqui é a data que você vai levar em consideração para calcular a prescrição, certo? Ó, tanto que o Plenos ele é mais intuitivo. Ó, ele foi registrado em 20 de 5 de 14. Em 25 de 5 ele foi indicado para inclusão. Como ele não foi incluído, ele retornou aqui para o 535 em 20 de 5 de 2014. Beleza. Não tem dúvida. Isso aqui não teve influência nenhuma na prescrição. Vocês vão levar em consideração isso aqui. No FGTS, né, tem que consultar em outro lugar aqui. Portal do FGTS. Vocês também já devem ter entrado aqui. Dívida ativa, consultas, apostilamento. Consultei uma hoje mais cedo para eu aprender, porque eu também não sabia. E aqui tem as coisas que aconteceram. Ó. Vocês voltarem aqui, tem alteração do encargo, ajuizamento de dívida escrita, peticionamento, inscrição, tem tudo que aconteceu na dívida. Se tiver um parcelamento, ele vai aparecer aqui. Então, quando for FGTS, vocês têm que tirar aqui. Certo? Via de regra, é isso, essa continha aí. Ainda, recomenda-se, né? A cautela recomenda que a gente faça mais uma análise. Vou abrir aqui o meu sistema bomba aqui, que é aqui, né? Vou colocar ele de cá. Eu odeio esse sistema, só para constar para vocês. Esse é o ROD. E também odeio mais ainda essas letrinhas. Beleza. Ok. Deixa eu abrir aqui. Beleza. A gente vai consultar por aqui. A X. Vamos consultar aquela minha que já está aberta aqui. Né? 43. Perdão. Você vem aqui, consulta a conta, CNPJ 43461 193 0001 90. Trocentas na arquia aqui. Eu queria um que tivesse menos. Mas olha, ele teve trocentos parcelamentos. Agora, como que eu faço para saber o que tem em cada parcelamento? Se eles têm
referência ao meu caso. Lá no seu, naquela análise, naquela telinha que eu tirei, não tinha nenhum parcelamento, certo? Então, provavelmente não tem nada a ver. Mas você vai conseguindo ver um por um aqui. Tá vendo? Data do pedido formalizado, data da opção validada, encerrado por rescisão, blá, blá, blá. E aí, você vai conseguindo fazer. Os comandinhos do ROD estão aqui embaixo, né? Vocês conseguem dar eles. Vai fazendo. Vou explicar uma coisa do ROD. Aqui para vocês já entenderem. Ó, quando for inscrição plenos, sempre tem escrito aqui, ó, prévio. Sempre que for inscrição SIDA, sempre tem escrito aqui demais. Sempre que tiver aqui RFB, é porque essa dívida ainda não era nossa. Então, isso aqui não vai importar. Se eu estiver analisando um marco posterior, e você marcar aqui, vamos olhar isso, por exemplo, ó. 2009, cancelada decisão administrativa, na apresentação de informações de consolidação. Tá. Você vai olhar lá, você vai ver que o RFB não é antes da inscrição, então para fins de prestação intercorrente não importa nada, certo? É isso aqui basicamente desse sistema. Você vai dar uma olhada. Se não tiver ocorrência lá no Plenos, onde eu já mostrei lá no H, provavelmente isso aqui não tem nada a ver. Você imprime só por cautela. E não é normal ter esse tanto de parcelamento, porque esse devedor é GD. Então é um devedor complicado e tal. Aí tem mais coisa, né? Outro sistema que você deve consultar. Aí vamos fechar aqui e vamos nele. Que é o CISPAR. Tá aqui, ó, CISPAR. A infelicidade desse sistema é que só dá para logar por token. Como eu sei que ninguém aí usa o token do procurador, vai ficar bem difícil, né? Vem aqui em negociações, consulta, CNPJ. Vamos consultar o CNPJ que a gente está usando mesmo. Ó, 43461 193 0001 90. Buscar. Nenhuma conta encontrada. Significa que esse devedor, ó, aqui no cantinho, nunca fez nenhum parcelamento pelo CISPAR, né? Então, a gente não precisa de preocupar com isso aqui, ó, não teve nenhum. Quando você quer ser muito cauteloso, quando aparece aquele recadinho aqui, você vem aqui em cima, imprimir, agora já sumiu, né? Lógico, não vai sair, e guarda como PDF. Beleza? Agora vem um ponto que eu explicarei, aí atendendo a solicitação do Dr. Wender, que é a correção dos cadastros da prestação intercorrente. Vamos lá. Ó, vou pegar um processo aqui. Espera aí que eu vou pesquisar um aqui Vou pesquisar um aqui que tem RDCC. Que tá uma bagunça mesmo. Tchau. Ó, esse aqui é um devedor padrão mesmo. Já estão pedindo RDCC em todos os processos deles. Vamos lá. No processo judicial, vou colocar o que eu copiei aqui da petição, vou conseguir copiar. Tentar copiar de novo. Aí, agora vai. O processo está aqui. E aí, a gente vai aqui em executar tarefa. Por que a gente vai precisar fazer isso? A PGFN, ela tem um sistema de controle de pressão intercorrente cada vez mais automático. Então, quanto mais a gente avança, né, mais esse sistema está gerindo. Então, o Wendel emite relatórios dos processos que provavelmente estão prescritos.
né? Ele olha lá e fala, esse processo está prescrito. E aí eles vão fazer a análise disso. Só que, via de regra, todos esses processos aqui, a data de prescrição deles foi incluída com base na data de petição do RDCC. E como eu já falei lá atrás, escrevi no resumo, a data do protocolo da petição de RDCC, não tem importância nenhuma. A data da pressão intercorrente aqui tem que ser a data da última providência infrutífera. A intimação da última providência infrutífera, por exemplo, teve um leilão negativo. Então, intimou a gente do leilão negativo, a gente não fez mais nada. A data que veio o processo para a gente com a intimação do leilão negativo é que deve ser a data da pressão intercorrente. Como que eu vou fazer isso? Tá aqui, ó. Controlar a pressão intercorrente. Imagino que todos já tenham feito. Tem que calcular lá, isso aqui, 23 de 3 de 2020. Tem que calcular lá quanto tempo vai dar. Né? Seleciona uma opção. Controlar a pressão intercorrente. Termo inicial. Aí você vai colocar lá o que você entender por bem, né? Se, por exemplo, a intimação do leilão, vamos supor que foi mesmo em 23 do 3. Você olhou lá, a data da intimação do leilão, o processo veio para a gente, foi em 23 do 3. Você olha aqui. Mas, poxa, não tem 6 anos, que eu vou contar um ano de suspensão, mais o tempo, né? Então, não tem 6 anos, não tem jeito de eu colocar 6 anos aqui. Poxa, então o que é que eu faço? Mas você vem aqui e muda a data aqui para um ano para trás. 23 de 3 de 2019. Né? Tem problema nenhum. Que aí vai contar 5 anos, normal. Né? Foram realizadas diligências mínimas no PGFN? Se já teve leilão de bens, provavelmente já foi realizado. Então, coloque que sim. Se for RDCC, é óbvio que não, né? Não foi realizado as diligências mínimas definidas. Aí, aqui, na observação, se for RDCC, vai escrever RDCC. Bom, é que você coloque de uma forma mais clara, sabe? Registrei a prescrição com 1 ano de antecedência, haja vista a necessidade de se computar o prazo do artigo 40 da LEF. Na verdade, é um ano para frente, né? Você vai colocar aqui termo inicial do prazo. 23 de 4 de 2000. Não dá para jogar para frente, será? Enfim, vai colocar desse jeito aqui mesmo. Se não der para botar um ano para frente, eu não sei se vai dar, coloca 5 anos e registra. Né? Deixa eu voltar aqui para eu ver uma coisa. Cancelar. Data prevista de prescrição. 22 de 3 de 2025. Engraçado, realmente eu não levo em consideração a suspensão de 1 ano da LEF. Eles vão fazer isso aí, né? Controlar a pressão intercorrente. Tá aqui. Tristeza, né? 5 anos. Coloca a data inicial lá, a partir de hoje, e pronto. Se for RDCC, vai colocar a partir de hoje, que eu não acho que não consigo colocar a partir de amanhã. Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 23 de 3 de 2021. Aí, tá vendo? A data não pode ser superior à data atual. Então, entendeu, né? Não tem jeito de computar um ano da LEF. Deveria, mas não tem. Então, vocês colocam os 5 anos aí e pronto. Certo? E vamos fazer isso com todos os processos, tentar corrigir todos, os RDCCs, tudo. Se olhou, tá lá que a última providência foi há 3 anos atrás, você vai vir aqui colocar a data inicial lá, em junho de 2017. E conclui. Entendeu? Alterar a data, tendo em vista que a intimação da última providência infrutífera foi em tananã, 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 ou foi na data acima mencionada. Beleza? É isso aí. Isso aí.
Gente, eu acho que é isso que eu tinha separado para a gente conversar hoje. Já falei até demais, né? O, o arquivinho que eu mandei aí no início, vou, vou deixar disponível aí para quem quiser, certo? Aqui, ó, o link está aqui no, no vídeo, ele vai aparecer também. Vai ficar difícil de copiar do vídeo, né? Mas paciência. Então, entrem aí, acessem o arquivo. Tem um manualzinho para os estagiários que nunca participaram, que não entendem muito bem, para ficar mais fácil de manipular, de organizar e tal. E é isso aí. Beleza? Fica o que a gente vai falar hoje. Aberto para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí. Se quiser abrir o microfone, pode abrir. Se quiser falar no chat, pode falar, para a gente trocar uma ideia. Ninguém com perguntas hoje? Beleza, beleza. Agradecer a participação de todo mundo, especialmente do Dr. Wendel, que compareceu hoje, Dr. Zé Valdeir, gente. Zé Neto, tá escutando? Agora sim. Sim. Primeiramente, agradecer sua iniciativa, muito importante para a unidade. Não sei se você chegou a comentar, mas que é possível consultar os parcelamentos no novo SIDA, de forma integrada. Fazer a consulta direta lá, sem consultar o histórico ou não? Isso. Não, para verificar se tem parcelamento ou não. E também tem as datas, de forma integrada, lá na aba parcelamentos, dentro do novo SIDA. Pelo menos pela nota, na época que divulgaram essa modernização do novo Vamos SIDA, abrir. Deixa eu ver. Vou exibir de novo, hein? Vou abrir. era justamente Peraí. nesse sentido, de evitar que a gente tivesse que consultar todas as, as telas do ROD, né? Vou abrir aqui. Peraí. Novo SIDA. Eu estou usando o novo SIDA aos poucos, sabe, Wendel? E estou cada dia mais me adaptando a ele. Eu acho que estou achando bem melhor de mexer do que nos outros sistemas. Sim, sim, tem bem mais dados, inclusive. Justo, mais completo, né? Verdade. Vou consultar uma inscrição aqui para a gente ver. Ver se tem uma aberta aqui. Vou abrir uma daquelas que eu salvei aqui para a gente olhar. Uma descrição. Essa aqui provavelmente não tem nenhuma da parcelada, mas vamos tentar ver. 140606 552,69. Vamos lá. Olha, no novo SIDA, os negócios aparecem desse jeito. E aí, bem aqui o Wendel diz parcelamentos, ele aparece aqui embaixo, não há registros, certo? E vocês podem emitir. Ela imprime igual no outro sistema, né? Imprimir, marcar aqui parcelamentos, eles vão sair no relatório normal, ele gera um relatório completo. Agora deve estar bom. Tem dia que ele fica meio lento, você dá uma esperadinha, o relatório já baixa direto. Ó. O relatório está aqui, informações sobre parcelamento, inscrição não possui parcelamentos. Certo? Ele fica aqui. E do mesmo jeito, a gente já está com ele aberto aqui, eu vou mostrar, não vou abrir nenhum agora, mas você consegue consultar também, ó, volta aqui em busca, aqui em cima, você consegue consultar Debcad. Ó, digita o número certo aqui, ele sai, ó, tem pré-digitado aqui, buscar, ele pede token, mas se você não der, ele precisa assim mesmo. Ah, eu digitei. Espera aí que vou pegar uma aqui pra gente olhar. Vou pegar meu processo de novo. 442.
Aí. Ó, esse é débito. Ah, mas eu queria imprimir aquele azul que imprime no Plenos. Não tem problema. Você vem aqui, ó. Ó, no Plenos, parcelamentos, tá vendo? Não aparece. Porque é um sistema de fase, né? Não aparece. Você vem aqui em histórico, ele aparece o histórico aqui na inscrição, com as fases, igual a gente viu lá no Plenos. Mas, ó, falado, ele não aparece parcelamentos nas dívidas do Plenos. Essa versão do Cílio não conversa com o Plenos nesse aspecto, né? Tem que consultar, isso aí de fato tem que constar no ROD mesmo. Tem que constar no ROD. Mas você consegue imprimir aqui, e aí quando você for marcar, você imprimir, aí precisa de tirar lá aquele A, que sai todas as ações. Você marca aqui, agrupamento. Eu vou marcar aqui para vocês verem qual que é. Agrupamento, aí vem aqui embaixo, ação, Uberaba, Medicad, parece que é só esse que tem, não tem mais. Ele sai aqui embaixo. Não tem mais, sai aqui. Total da ação, toda a soma de todos os créditos, igual sai lá no Plenos, e aqui embaixo estão envolvidos. Certo? Uma explicaçãozinha para vocês pegarem e pararem de consultar o Plenos maldito, para Deus quiser, ele vai acabar. Gente, eu acho que é isso aí. Wendel, mais alguma ponderação? Não, só a respeito da questão de controle de precisão. Acho que é importante, antes de promover o registro, primeiro informar o procurador, né? Que vai promover aquela alteração para que ele faça essa revisão. Assim, sempre trocando uma ideia com o chefe para ficar certinho. Perfeito. No mais, ótima exposição. Gostei bastante, por sinal. Um abraço. Beleza, gente. Bom final de semana a todos. Estagiários, bom final de semana não, aliás. Bom feriado, né? Valeu, Zé Valdemar. Abraço aí para todo mundo e até a próxima. Aí, semana que vem, estamos firme de novo.